Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 46, dia 5 de setembro de 2023. Jesus acalma a tempestade. Lucas, capítulo 8, versículo 25, versículo 22 ao 25. Ora, aconteceu certo dia que entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos a outra margem do lago. E eles se lançaram. Mas, enquanto eles navegavam, ele adormeceu e caiu uma tempestade de vento no lago, e eles estavam cheios de água e estavam em perigo. E aproximando-se dele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. Então ele se levantou e repreendeu o vento e a fúria das águas, e eles cessaram e houve calmaria. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, com medo, perguntavam-se uns aos outros: Que homem é este? Pois ele ordena até os ventos e as águas, e eles obedecem. Lucas 8, 22 a 25. O evento na vida de Nosso Senhor, descrito nesses versículos, é relatado 3 vezes nos Evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas foram todos inspirados a gravá-lo. Essas circunstâncias devem nos ensinar a importância do evento e nos fazer dar mais atenção às lições que ele contém. Vemos, em primeiro lugar, nestes versículos, que nosso Senhor Jesus Cristo era realmente homem, assim como Deus. Lemos que enquanto ele navegava sobre o lago de Genezaré em um navio com seus discípulos, ele adormeceu. O sono, todos devemos estar cientes, é uma das condições de nossa constituição natural como seres humanos. Anjos e demônios não requerem comida nem refresco, mas carne e sangue, para manter uma existência saudável, devem comer, beber e dormir. Se o Senhor pudesse estar cansado e precisar de descanso, então ele deve ter tido 2 naturezas em uma pessoa: uma natureza humana e uma natureza divina. A verdade agora está diante de nós. Está cheia de profundo consolo e encorajamento para todos os verdadeiros cristãos. O único mediador em quem devemos confiar, ele próprio foi participante de carne e sangue. O poderoso sumo sacerdote, que vive para nós à direita de Deus, teve experiência pessoal de todas as enfermidades sem pecado do corpo. Ele mesmo teve fome, sede e dor. Ele mesmo suportou o cansaço e procurou o descanso no sono. Vamos abrir nossos corações diante dele com liberdade e contar a ele nossos menores problemas sem reservas. Aquele que fez expiação por nós na cruz é aquele que pode ser tocado com o sentimento de nossas enfermidades. Hebreus 4:15. Estar cansado de trabalhar para Deus é pecaminoso, mas estar cansado e desgastado em fazer a obra de Deus não é pecado algum. O próprio Jesus estava cansado e Jesus dormiu. Vemos em segundo lugar nesses versículos que medos e ansiedades podem assaltar os corações dos verdadeiros discípulos de Cristo. Lemos que quando uma tempestade de vento desceu sobre o lago e o barco em que Nosso Senhor estava navegando estava cheio de água e em perigo, seus companheiros ficaram muito alarmados. Aproximaram-se dele e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, vamos perecer. Eles esqueceram por um momento o cuidado infalível de seu mestre por eles no passado. Eles esqueceram que enquanto estivessem com ele, eles deveriam estar seguros, não importa o que acontecesse. É verdade que a visão, o sentido e o sentimento tornam os homens teólogos muito pobres. Fatos como esses são tristemente humilhantes para o orgulho da natureza humana. Deveria diminuir nosso orgulho e pensamentos elevados ver que pobre criatura é o homem, mesmo em seu melhor estado. Mas fatos como esses são profundamente instrutivos. Eles nos ensinam contra o
que vigiar e orar em nossos próprios corações. Eles ensinam sobre o que devemos decidir encontrar em outros cristãos. Devemos ser moderados em nossas expectativas. Não devemos supor que os homens não possam ser crentes se às vezes exibem grande fraqueza. Não devemos pensar que os homens não têm graça porque às vezes são dominados pelo medo. Até Pedro, Tiago e João podiam gritar: Mestre, mestre, vamos perecer. Vemos em terceiro lugar nesses versículos quão grande é o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Lemos que quando os seus discípulos o acordaram na tempestade, ele se levantou e repreendeu o vento e a fúria das águas, e eles cessaram e houve calmaria. Esse foi, sem dúvida, um poderoso milagre. Precisava do poder daquele que trouxe o dilúvio sobre a terra nos dias de Noé, e no devido tempo o tirou, que dividiu o Mar Vermelho e o Rio Jordão em duas partes, e fez um caminho para o seu povo através das águas, que trouxe os gafanhotos ao Egito por um vento leste, e por um vento oeste os varreu. Nenhum poder menos que isso poderia em um momento transformar uma tempestade em calmaria. Falar com os ventos e as ondas é um provérbio comum para tentar o que é impossível. Mas aqui vemos Jesus falando e, imediatamente, os ventos e as ondas obedecem. Como homem, ele havia dormido. Como Deus, ele acalmou a tempestade. É um pensamento abençoado e confortável que todo esse poder onipotente de nosso Senhor Jesus Cristo está comprometido em favor de seu povo crente. Ele se comprometeu a salvar cada um deles ao máximo, e ele é poderoso para salvar. As provações de seu povo são muitas e grandes. O diabo nunca deixa de fazer guerra contra eles. Os governantes deste mundo frequentemente os perseguem. Os próprios chefes da igreja, que deveriam ser pastores ternos, muitas vezes se opõem amargamente à verdade como ela é em Jesus. No entanto, apesar de tudo isso, o povo de Cristo nunca será totalmente abandonado. Embora severamente assediados, eles não serão destruídos. Embora abatidos, eles não serão lançados fora. No momento mais sombrios que os verdadeiros cristãos descobrem no pensamento de que maior é aquele que está por eles do que todos os que estão contra eles. Os ventos e ondas de problemas políticos e eclesiásticos podem bater ferozmente sobre eles, e toda a esperança pode parecer perdida, mas ainda não deixe que eles se desesperem. Alguém que vive para eles no céu, que pode fazer cessar esses ventos e ondas em um momento. A verdadeira igreja, da qual Cristo é a cabeça, nunca perecerá. Sua gloriosa cabeça e toda poderosa e vive para sempre, e seus membros crentes também viverão e alcançarão seu lar celestial em segurança por fim. João 14:19. Vemos por fim, nesses versículos, quão necessário é para os cristãos manterem sua fé pronta para uso. Lemos que nosso Senhor disse a seus discípulos, quando a tempestade cessou e seus temores diminuíram: onde está a sua fé? Bem, ele poderia fazer essa pergunta. Onde estava o lucro de acreditar, se eles não podiam acreditar no momento de necessidade? Onde estava o valor da fé, a menos que a mantivessem em exercício ativo? Onde estava o benefício de confiar, se eles confiassem em seu mestre apenas na luz do sol, mas não nas tempestades? A lição agora diante de nós é de profunda importância prática. Ter a verdadeira fé salvadora é uma coisa. Ter essa fé sempre pronta para ser usada é outra coisa. Muitos recebem a Cristo como seu Salvador e deliberadamente entregam suas almas a Ele para o tempo e a eternidade, que ainda muitas vezes encontram sua fé falhando tristemente quando algo inesperado acontece.
e eles são subitamente provados. Essas coisas não deveriam ser assim? Devemos orar para que tenhamos um estoque de fé pronto para uso a qualquer momento e nunca sejamos encontrados despreparados. O estilo mais elevado de cristão é o homem que vive como Moisés, vendo aquele que é invisível. Hebreus 11, 27. Esse homem nunca será grandemente abalado por qualquer tempestade na vida. Ele verá Jesus perto dele na hora mais escura e o céu azul atrás da nuvem mais negra. Amém e amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Eu lhe rogo e lhe peço, ó Pai, dá-nos a tua bênção, a tua graça, o teu conhecimento através do teu Santo Espírito. Que a tua palavra faça morada em nosso coração e nossas mentes, hoje e sempre, eternamente. Amém.